Juventude 0, Ponte também 0. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. A Ponte duelou muito, jogou com imensa valentia, com muita organização, com hombridade. Esse é o time da Ponte que o torcedor gosta de ver. A Ponte já jogou assim contra o Avaí, apesar de ter perdido. Aí jogou assim contra o Tombense lá em Tombos, sábado passado, ganhou o jogo. E hoje guerreou, lutou. Claro que no segundo tempo o Juventude foi melhor. Claro que as chances do Juventude foram mais agudas, com bola na trave, com um gol absolutamente feito, salvo pelo Fábio Sanches. Aliás, já estou adiantando meu voto aqui. Para fazer um suspense do craque do jogo, eu vou ficar entre o Fábio Sanches e o Filipinho. Filipinho jogou mais do que o Fábio Sanches. Uma partida monumental na marcação, na guerra, na ocupação de espaços, uma marcação realmente de muita qualidade, acerto de passes do Filipinho. Mas se eu fosse chamado como era antigamente, você lembra antigamente, Edu? Os caras ligavam pra gente de outras áreas e falavam, grava um boletinzinho aí pra nós, como é que foi o jogo? Isso. Grava só aí, 30 segundos aí pra gente soltar aqui na rádio de Capivari, ou na rádio de Manaus, aí por telefone, né? O cara ligava pra gente lá na rádio, na emissora, você fez isso 1 milhão de vezes. E aí, se alguém me ligasse agora aqui no celular, falasse, caiu a linha aqui da TV a cabo, da TV aberta, do cacete A4, e ninguém sabe como é que foi o jogo, ninguém viu o jogo. Dá pra você dar uma resumida em 10 segundos? Eu diria sim. Meus amigos da Rádio Camanducaia, em Caxias do Sul, a Ponte alcançou um empate heróico contra a equipe do Juventude, 0-0 ao final num jogo muito obrigado. Placar final, portanto, confirmando a ficha técnica, Ponte 0, Juventude 0, gol de Fábio Sanches. É o que eu diria. Se você for ver esse lance, você tem aí no Google, no YouTube, né? A possibilidade de ver, estava feito o gol. E o jogador da Juventude acertou o chute. E o Fábio Sanches se jogou. Tanto é que o goleiro da Ponte, o Kaique França, já tinha entregado os pontos. Ele falou, não dá, muito perto, saiu forte o chute. E o Fábio Sanches se atira na bola, ela bate nele e sai próximo do travessão, né? Ela sobe e vai embora. Mas isso mostra a entrega do time da Ponte. Organizado, ofensivamente melhor no segundo tempo do que no primeiro. E olha que se a bola cai no pé do cara certo, nesse contra-ataque aos 52 do segundo tempo, não é que seja pé errado do Leonaldo, mas o Leonaldo não é um atacante, né? Então ele evoluiu, caminhou com a bola. Aliás, já aconteceu isso com o Leonaldo também no sábado passado em Tombos. Já aconteceu isso com o Leonaldo em Recife, em Salvador, melhor dizendo, contra o Vitória. Aconteceu no Ceará, contra o Ceará. Tá toda hora sobrando uma para o Leonaldo. Por quê? Porque ele está entrado no segundo tempo, está inteiro, e aí ele foi de tanque cheio. Mas ele abriu um pouquinho para o lado direito, aí recebeu a falta, para mim, lance para expulsão. E aí poderia a Ponte ter feito na bola parada, a barreira andou muito, a barreira ficou a metade da distância regulamentar, o árbitro também que gosta da vida dele e sabe que quem tem medo, e ele tem, senão não estaria vivo, né? Ele também tem. Ele falou, deixa a barreira andar. Aí o Alves bateu, a bola bateu na barreira, ele acabou o jogo, uma confusão no final, deu falta, deu toque de alguém, vai acabar o jogo, não vai, uma sinalização toda confusa, mas acabou. Então, apesar de sufocada, a bola na trave, um milagre do Kaique França no primeiro tempo, um milagre do Kaique França no segundo tempo, queima a roupa, a bola queima a bucha, ele pula e pega no chão, não segurou, a bola fica pererecando e o Arthur dá um bico para frente. Arthur jogou bem também. Então, qual a principal virtude da Ponte no jogo? Eu não gosto desse termo, soube sofrer. Não, a Ponte conquistou um empate que não resolve a vida dela na competição, mas pode ser muito importante, aí na última rodada esse ponto pode fazer a diferença. Então, eu acho
que a marca registrada desse empate foi a entrega do time da Ponte. Que time valente, que time guerreiro, que time ousado quando tinha a bola, batia para cima, que time intenso, sem a bola, marcando, encurtando os espaços, muito organizado no jogo aéreo. O Juventude não conseguiu cabecear uma bola no gol da Ponte, com perigo, nenhuma. A defesa muito bem postada, os volantes marcando, pegando. Amaral, boa partida, Ramon Carvalho, boa partida, enfim, a Ponte foi um todo e poderia ter sofrido gol porque a pressão era inevitável. O Juventude jogava o seu acesso dentro de casa, com 13 mil pessoas a impulsioná-lo contra a Ponte, e a Ponte segurou a onda. Poderia ter sido melhor? Até poderia ter feito o gol na última bola do jogo, só que tem um detalhe: pelas oportunidades cristalinas, inclusive com bola na trave, com o Kaique França só olhando no segundo tempo, eu acho que a Ponte pode comemorar o empate. Pode comemorar o empate, pode sim agora respirar fundo e pensar no CRB no sábado que vem. Então, para mim, heróico o empate da Ponte, boa partida da Ponte, boas presenças individuais, muita organização, muita valentia, muita intensidade e merecido o ponto heróico conquistado pela Ponte dentro do Alfredo Jaconi. E lá não é mole, Edu, lá não é brincadeira. O Juventude estava desfalcado, é verdade, mas luta para subir contra um time que luta para não cair. E a Ponte hoje, ela honrou a camisa. E hoje ela dignificou o seu time, os seus jogadores dentro de campo, o amor que o torcedor pontepretano tem pelo clube. Agora, vai ser suficiente? Isso pertence à última rodada, pertence ao futuro. Mas hoje, com um Juventude absolutamente favorito, a Ponte desmanchou esse favoritismo com luta, garra, valentia, amor à camisa, intensidade e muito profissionalismo. É o que eu tenho para falar a respeito do jogo. No 0-0, para mim, heróico, reafirmo, da Ponte em Caxias do Sul.